E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Cultura. Neste programa você confere tudo que tem de mais novo no mundo da música, do teatro, exposições, produções artísticas, tudo isso em São José dos Campos e no Vale do Paraíba todo também. É isso aí, tia. Oi, pessoal. Pois o programa vai contar com a entrevista de um jovem talento aí da nossa região que está se destacando nas mídias sociais, viu? É o Tom Batista, autor e diretor, que vai falar do projeto O Futuro é Agora. É uma iniciativa que tem como objetivo fomentar e impulsionar jovens talentos do audiovisual aqui na nossa região, oferecendo oportunidades para atuar, para dirigir, para produzir também. Nossa, que bacana, ó. E no quadro Sessão Pipoca, dicas de documentário, viu? Ó, desta vez, a Dani Rivas vai falar sobre Kubrusli, mistério sempre há de pintar por aí, que conta a história de um grande jornalista brasileiro, Maurício Kubrusli, que foi diagnosticado com demência. É isso, e também não pode faltar aquela dica de um bom livro, né, para deixar aí na cabeceira da sua cama. Tem sugestão no quadro Tem na Biblioteca. Para não perder nenhum desses assuntos, fica com a gente a partir de agora. É isso, Conexão Cultura, tá só começando. Fala pessoal, tudo certo? A partir de agora, a Fernanda, eu, toda a equipe aqui, a gente tá todo mundo chegando com Conexão Cultura na TV Câmara São José. Isso mesmo, aí você já sabe, né, onde dá para assistir, em TV aberta pelo canal 12.3 e também na internet em youtube.com/@TV Câmara SJC. E a internet tá bombando também na vida, sabe de quem? Do nosso convidado de hoje, viu? Ele tá fazendo sucesso nas mídias sociais, tá produzindo conteúdo independente, o que é bem difícil. Nossa, muito, ainda mais esses vários trabalhos que ele vem fazendo, tá nesse meio e super jovem, viu? E ele vem valorizando artistas da nossa região. O Futuro é Agora, é uma produção audiovisual sem fins lucrativos, é um projeto que busca impulsionar jovens talentos do audiovisual na região. Trabalho criado pelo nosso convidado de hoje, que já está aqui ao meu lado, o roteirista e diretor Tom Batista. Bem-vindo, meu amigo. Bom, muito obrigado, gente, pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui. A gente é que está feliz com a sua presença e está feliz com um projeto que está se destacando. Quer dizer, ele tá para estrear agora em junho, não é isso? Isso. Ainda não está no ar, mas já tem chamado a atenção porque eu sei que você está movimentando os talentos da nossa região. Conta um pouquinho de Futuro é Agora pra gente. Bom, o Futuro é Agora nasceu em 2023, em dezembro de 2023, e a princípio era um projeto que tinha como foco me desenvolver como roteirista, né? Eu sempre gostei de contar histórias, eu sempre quis fazer parte do audiovisual de alguma forma, né? Desde pequenininho, minha mãe sempre me colocou para assistir novela com ela. Legal. Os meus amigos até brincam comigo, porque eles falam que eu sou um idoso no corpo de um jovem, né? Mas um idoso por quê? Só porque você assiste TV aberta? Porque eu assisto novela. Nós somos todos idosos. Todos nós, gente. sim, exato. E aí, eu sempre gostei muito desse mundo, né? Quando eu era criança, eu achava que eu queria atuar, mas eu já atuei, mas não é bem a minha praia. Você prefere ficar ali por trás da cena. Eu sempre li muito, sempre escrevi muito bem. E eu, de uns tempos pra cá, percebi que eu gostava de contar histórias, né? Sim. Em 2020, em plena pandemia, assistindo Malhação, falei, cara, quero ser autor. Só que eu não entendi ainda. Pra mim era muito triste, porque quando eu tentava escrever uma história, porque pra mim era sentar no computador, se eu escrevesse 80 páginas, eu era um autor demais. Só que não dava certo. As minhas histórias ficavam ruins. Você tava pensando mais em quantidade do que em qualidade da história, é isso? Demorou um tempinho até que eu entendi que, na verdade, não é a quantidade, e sim quantidade também, mas você precisa da técnica, precisa de escaleta, precisa criar sinopse. E as minhas histórias sempre vieram da minha cabeça daqui para cá e sem seguir um processo, que é o que as pessoas do audiovisual usam, né? Então eu comecei a estudar desde 2020. Em 2020, quando eu estava estudando numa escola pública aqui de São José, junto com a direção da escola, eu fazia parte dos alunos acolhedores, eu fiz uma produção de quarentena, se chamava SOS Quarentena. Foi a minha primeira obra, né? Tá disponível no Instagram um episódio. Se pesquisar, vocês encontram lá. Mas é um episódio só mesmo? É um episódio. Tá. Eram 2, mas o outro acabou não dando certo, aí acabou... Eu não sei nem onde foi parar, mas eram 2. Deixou em aberto, cara. Agora você tem que produzir. Quem sabe anos depois, você não faz a parte 2. Ou quem sabe, né? Quem sabe. E era uma obra que falava sobre a quarentena, né? A vida dos jovens na quarentena. Quando eu percebi que os jovens da escola estavam tão entretidos em assistir o que eu estava escrevendo, falei assim, cara,
eu preciso muito contar mais histórias para jovens. Em 2021, quando voltou da pandemia, eu cheguei na escola querendo produzir o projeto, só que de uma forma diferente. Um SOS Quarentena pós-quarentena. Só que assim, eu tinha muito que aprender ainda, né? Na hora eu achava que eu sabia tudo, que não tinha muito que... Mas eu tinha muito que aprender, tinha uma caminhada longa pela frente. Normal, ao longo isso do aí meu é caminho, processo. Ao longo do meu caminho, eu acabei conhecendo muitas pessoas que foram bem úteis pra minha vida. O Ricardo Arte, Ricardo Arte, você deve estar assistindo. Ele foi um grande mentor para mim, ele foi meu professor de teatro. E ele comprou todas as minhas ideias desde sempre que eu falei para ele. Tipo, ó, eu tô com essa ideia aqui, ele foi lá e ajudou. Legal. E aí... Ô, Tom, pera lá, você tá me enrolando, cara. Você tá falando de todo o processo. Eu entendo, tem que estudar mesmo, tem que se aperfeiçoar, mas o que eu quero saber é do futuro e agora, que é a novidade. Conta pra mim o que é o projeto. Porque o título, né, principalmente... Que, futuro. Chama atenção. É uma coisa que chama atenção, exato. O futuro, eu tenho 3 amigos que são muito especiais pra mim, né? A Mel, o Vini e o Caio. E quando eu conheci eles, eu não tinha uma perspectiva tão grande de futuro, né? E acompanhando essa trajetória deles, né, eles são trigêmeos, eu gosto muito de falar que eles são trigêmeos, eu fiquei muito impressionado porque eles são jovens que correm atrás do que querem, né? Os 3 atualmente estudam na USP, eles estudaram muito para isso, e ver esses 3 irmãos tão engajados em correr atrás do que eles querem me fez ficar inspirado em criar uma história sobre um tema que todos os jovens, todas as pessoas, mas principalmente os jovens, se preocupam no dia a dia, né? O que é cada personagem? Os principais. Tipo assim, eu vou explicar o contexto. Mas assim, foi a partir disso. Aí, O Futuro é Agora, a princípio, no começo, era uma história sobre 5 irmãos que correm atrás do seu futuro. Só que assim, vivendo e aprendendo, né? No audiovisual, as coisas a gente percebe que acaba que... Não dá pra pôr tudo. Não dá pra pôr ali, tudo, né? Precisa se organizar. Exato. E sim, eram 6 protagonistas, na verdade. Não eram... Nossa! E assim, eram vários irmãos e uma obra grande. E aí eu comecei a ir adequando, né? Atualmente, O Futuro é Agora é uma obra que conta a história de 3 jovens, né? Caetano, Alice e Clara. São 3 jovens que eles querem correr atrás do futuro, cada um da sua maneira, né? E o nosso protagonista principal, que é quem dá o pontapé inicial na história, é o Caetano, né? Quando o melhor amigo dele, o Tom, vai para a faculdade, ele fica se sentindo perdido. O que vai ser de mim agora? Como assim? Como que ele foi para a faculdade? Porque era uma pessoa que sempre estava com ele nas festas, e o Caetano nunca pensou no futuro, né? E aí, quando o melhor amigo dele vai para a faculdade, ele percebe que perdeu tempo, que ele precisa correr atrás. Então, a trajetória da obra gira em torno do Caetano, principalmente, correndo atrás do seu futuro, e altos e baixos, descobrindo o que é bom, o que não é, enfim. Como de todo adolescente. Sim. Né? E aí, a partir disso, temos as histórias da Alice e da Clara também, que são nosso trio protagonista. A Alice é a irmã do Caetano, a menina responsável, que para as pessoas ela mostra que ela é forte, ela tá ali para ajudar todo mundo, mas para ela mesma ela não tá se sentindo o suficiente com o que ela almeja. Ela quer ser médica, então imagina o quanto que tem que estudar, né? E ela já foi reprovada em um vestibular e tá nervosíssima pro próximo. Caraca. Enquanto isso, ela serve de apoio pro Caetano, que tá buscando o futuro, e ela busca ao máximo ajudá-lo. E aí a Clara, que é a protagonista, que não tem nada a ver com eles, né? Ela é amiga da Alice na obra, mas não tem nada a ver com o Caetano. Ela é uma personagem que ela conseguiu uma oportunidade de ouro nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo que ela conseguiu essa oportunidade, o namorado dela, que é um cara muito dependente dela, que ele pensa muito em fazer as coisas com ela, ele planeja as coisas com ela, ele acaba passando em São Paulo em um time de futebol. E ele quer que ela vá morar com ele. E ela não sabe. Pera. É bastante coisa. Vocês já viram que ele foi se empolgando, de repente, vai que ele se empolga demais, traz até spoiler, melhor a gente já cortar aqui, porque a galera vai ter que assistir, né? Gente, é o seguinte, tá passando um tempo muito rápido aqui, esse primeiro bloco tá voando, então a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho, só que tem mais, né? Sim, na volta a gente continua conversando com o Tom Batista e também vamos mostrar mais uma dica de livro no quadro Tem na Biblioteca. É daqui a pouquinho, até já. Voltamos com Conexão Cultura aqui na TV Câmara e ó, chegou a hora de atualizar aquele livro de cabeceira por aí na sua casa, hein? É isso mesmo, ó, o quadro Tem na Biblioteca vai te ajudar com mais uma dica literária. A sanidade é um bem valioso.
Eu aguardo escondida como as pessoas antigamente escondiam dinheiro. Economizo sanidade de maneira a vir a ter o suficiente quando chegar a hora. Esse trecho é do livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood. E esse livro tem na biblioteca. Estamos na Biblioteca Helena Molina, no distrito de Eugênio de Melo, e foi aqui que encontramos um dos maiores títulos da literatura distópica, uma obra da década de 80 que vem chamando cada vez mais a atenção de leitores ao redor do mundo. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. Em O Conto da Aia, os Estados Unidos se tornam um estado teocrático e totalitário. Não existem mais jornais, revistas, livros ou filmes. Universidades foram extintas, assim como os advogados, já que ninguém mais tem direito à defesa. Quem desrespeita o sistema é morto em praça pública e, para isso, não precisa muito. Basta, por exemplo, dizer a palavra proibida, liberdade. Nesse novo país, mulheres não têm direitos e são divididas em categorias. Uma delas é a das aias, mulheres que pertencem ao governo e que têm como única função conceberem filhos que irão pertencer a famílias de classes consideradas superiores. Aias que se recusam ou não conseguem ter filhos são descartadas das piores formas possíveis. When I wrote The Handmaid's Tale, nothing went into it that had not happened in real life somewhere at some time. The reason I made that rule is that I didn't want anybody saying, you certainly have an evil imagination, you made up all these bad things. I didn't make them up. Por mais que O Conto da Aia seja uma ficção, Atwood não se diz uma escritora de ficção científica, mas sim ficção especulativa, já que a história tem como inspiração o mundo real e trabalha com possibilidades do que a sociedade vigente pode vir a se tornar. De acordo com um texto publicado pelo portal masterclass.com, a escritora diz que qualquer tecnologia ou elemento fantástico na ficção especulativa deve ter raízes no que nossa sociedade atual já consegue fazer ou está a caminho de conseguir fazer. E é exatamente isso que atrai tantos leitores, a reflexão que o livro traz sobre retrocessos políticos e sociais, sobre as constantes ameaças à democracia, aos direitos humanos e à liberdade, tornando-se um sinal de alerta e também um símbolo, principalmente, da luta em defesa dos direitos das mulheres. Por este motivo, podemos dizer que O Conto da Aia não é uma leitura nada fácil, mas com toda certeza necessária. Desde muito jovem, Atwood já era uma grande leitora e sabia muito bem que queria escrever histórias, mas foi lendo distopias sempre protagonizadas por homens que ela entendeu a necessidade de mostrar como seria um mundo distópico na visão de uma mulher. Hoje, Margaret Atwood é uma referência global, lida e admirada por milhões de pessoas, sendo suas obras uma fonte de resistência. So reading and writing gives you access to knowledge that other people don't want you to have. Right. And that is why regimes try to control, censor, burn, destroy any books that might contradict them. Vamos voltar aqui a conversar no estúdio com o nosso convidado, Tom Batista. Ô Tom, a gente tá falando de O Futuro e Agora. No primeiro bloco você trouxe aí um panorama geral dos personagens principais. Sim. E você falou que tem muito drama, né, pelo que eu entendi. Sim. Fala de escolhas profissionais, de viagem para fora do país, de relacionamento na família e fora da família. Da onde que vem tanta inspiração? Você comentou que você assistia Malhação, que acho que todo mundo sabe, uma novela aí clássica da televisão brasileira, que durou muitas temporadas e sempre trouxe assuntos referentes à adolescência. Mas é diferente você pensar em uma obra que começou lá nos anos 90, atravessou gerações e a última foi quando? 2019. De 2019 para 2025 e é um salto geracional. Até o jeito de fazer televisão já mudou. Mas como é que você se inspira naquilo lá atrás para trazer algo novo, criar novas histórias? Como é que esse seu processo? Bom, eu gosto muito de Malhação, eu assisto muito, até hoje eu assisto, né? E eu sempre, quando eu decidi que eu queria contar histórias, eu falei para todo mundo que eu ia ser autor de Malhação, né? Porque eu acho que é uma escola, e as pessoas aprendem, é muito legal, e fala com o público jovem.
Então, assim, eu me inspiro muito em Malhação nessa parte de contar histórias para o público jovem, né? Então, assim, eu acho que a dinâmica da Malhação, de uns anos para cá, ela evoluiu bastante, né? Antigamente era aquela coisa do Cabeção, Dona Vilma, começou na temporada 2001, acaba na temporada 2007, vários personagens, era muito legal. Só que de uns anos pra cá a gente começou a ter as temporadas que cada temporada era uma novela diferente, né? Teve Viva a Diferença, Toda a Forma de Amar, várias temporadas. Não era a continuação da mesma história, não, né? Ia trazendo núcleos diferentes. Então, assim, eu me inspirei muito em Malhação, eu digo que é uma malhação, né? Porque a gente fala muito sobre o público jovem. Então, os dramas que os jovens enfrentam, tudo que for no futuro e agora, qualquer jovem vai estar passando por isso. E os jovens que você foi trabalhando, foi trazendo também as questões deles. Eu acho que Sim. isso deve ter ajudado a você escrever o roteiro, a dirigir. Inclusive, temos 3 aqui nos bastidores. Me apresenta aqui o pessoal, que o pessoal que está assistindo o programa não está vendo, mas a gente está vendo. Quem são eles? Estão aqui. É o Luca, a Cat e a Rebeca. Luca, a Cat e a Rebeca, que são 3 atores que a gente vai conseguir assistir interpretando lá na obra, né? Eles ajudaram aí, então, a construção desse roteiro também. Eu né? me inspiro muito dos temas. Eu me inspiro muito neles para criar, né? Total. Então a gente tem muito do que vocês vão ver na obra, não necessariamente a história é igual, porque não dá pra gente copiar a história e colocar. Tem semelhanças. Então as características, o que os personagens almejam, né? Por exemplo, o Luca interpreta um cara que quer viver da música, e o Luca é um cara da música, né? Então a gente tem, assim, muito parecido com a realidade, mas com a nossa ficção, né? O Luca interpreta quem? Ele interpreta o Leco. O Leco. Ele faz uma duplinha com o Neco, que na obra é Leco, primo né? dele. Então eles são dois amigos que querem ser músicos e eles se metem em muitas enrascadas pra eles. São como se fosse o Cabeção e o Mal da Malhação lá antiga. Muito bom, muito ótimo, bom. que E tem ótimo. personagem chamado Tom também, você falou. Tem. Nada a ver com Nada a a inspiração ver. real. Na verdade, o nome do personagem é Antônio Guilherme, né? É uma homenagem pro Guilherme Neves, que faz o nosso protagonista, o Caetano. Ele é meu melhor amigo. E, assim, ficaria muito na cara se eu colocasse Guilherme no nome do personagem. Então eu coloquei Antônio, eu tirei do meu Antônio, e aí eu falei, não, vai ser Tom. É bom que a pra- gente vai ter um Tom na frente e um Tom atrás das câmeras, né? Cada um aparecendo de um jeito diferente. Um escrevendo o roteiro e outro atuando. Muito E bom. esse personagem, então, além do nome do Guilherme, é uma inspiração ao Caio, né? Que é um dos trigêmeos que foi pra São Carlos para realizar o sonho dele e tá fazendo Legal. faculdade, então... É muita gente Tem essas envolvida no referências, processo, essa né? ajuda, exato, para escrever, tudo é muito bom. E ó, a gente vai interromper o nosso papo aqui para falar uma nota legislativa, que não pode faltar nesse programa também, né? Você sabia aí, ó, que São José dos Campos tem um programa especial para incentivar produções audiovisuais como a do Tom aí na cidade? É isso mesmo, é um decreto municipal de 2023 que criou a São José dos Campos Film Commission. É um órgão que facilita filmagens e gravações no município, oferecendo apoio logístico e burocrático para produções de cinema, de TV, de publicidade e outros formatos também. E além disso, o decreto estabeleceu um comitê gestor formado por representantes do poder público e da indústria cultural, que tem a função de criar políticas para fomentar a economia criativa e atrair mais produções para a cidade. Outro ponto importante é que a Film Commission disponibiliza um banco de locações, reunindo espaços públicos e privados também, que podem ser utilizados como cenários, além de conectar produtoras com profissionais e serviços locais. Uma iniciativa que não apenas simplifica o processo de filmagens, mas também gera oportunidades para artistas, técnicos e empresas do setor. Demais. Bom, pessoal, ó, agora a gente faz uma pausa rapidinha aqui no programa, mas daqui a pouco tem mais e a gente volta com o quadro Sessão Pipoca, inclusive. Até daqui a pouco. Voltamos com Conexão Cultura e bora agora com Sessão Pipoca. Isso, bora, tio. Hoje a Dani Rivas chega com uma dica de documentário. É a história de um jornalista renomado que está passando por uma situação complicada de saúde. Um diagnóstico que compromete a memória e as habilidades cognitivas. É o Maurício Kubrusli. Impossível não se emocionar com essa história, né? A Dani Rivas vai contar tudo pra gente agora no Sessão Pipoca. Ei, minha gente, tudo bem? Hoje eu vou indicar um documentário nacional bem emocionante. Kubrusli, mistério sempre há de pintar por aí.
O doc conta a história de um jornalista incrível e que fez a diferença no telejornalismo brasileiro, Maurício Kubrusli. Em 2016, ele foi diagnosticado com demência. E essa doença é neurodegenerativa, ou seja, ela provoca ali a degeneração progressiva do cérebro. A única pessoa que ele sabe o nome é o meu. Nós viajamos tanto, mas tanto. Ele apagou todos os nomes, assim, Isso é um negócio bem forte, assim, pra mim. Eu falei, pô, não tem mais ninguém? A produção conta como está a vida do Kubrusli atualmente. Ele vive ao lado da esposa, a Beatriz, e como ele vem se adaptando dia após dia às mudanças cada vez mais frequentes. Aos poucos, as lembranças dele foram se esgarçando. Esse aqui é o exame do Maurício, então a gente vê nessa imagem bem claramente o lado esquerdo do cérebro mais fininho, né? Maurício Kubrusli. Ele é seu fã, dá um abraço nele. Alô? Kubrusli, para quem não sabe, foi crítico musical e ganhou destaque apresentando o quadro Me Leva Brasil, no Fantástico, programa da TV Globo. Esse quadro ficou 17 anos no ar e mergulhava ali de cabeça em histórias curiosas e emocionantes desse Brasilzão. Você que escreveu isso. É? Olha! Você que acha bonito? Mais ou menos. Ah, bom. Eu achei o roteiro, a forma como foi filmada, a trilha sonora incríveis. É um doc para todos, mas acho que para quem é jornalista, a nostalgia é maior. Eu tenho lembranças, por exemplo, das reportagens do Maurício quando eu era criança, antes mesmo de optar pelo jornalismo. E me marcaram muito. Olha os diplomas dele. Afinal, quem é um gênio de verdade? Maurício Kubrusli. Eles vieram te encontrar aqui, saber como que você tá vivendo. E em produções como esta, mais uma vez a gente faz aquela reflexão, né, sobre os rumos que a vida pode dar. O Maurício, por exemplo, é um cara que lia tanto, escrevia tanto, tinha tanto conteúdo e de repente é diagnosticado com uma doença dessas que o impediu de fazer uma das coisas que ele mais amava. Assistam, é muito interessante, muito bem feito, emocionante e para quem de repente não conhece o Kubrusli, tá aí uma oportunidade. E semana que vem eu tô de volta para mais dicas para vocês. Até! Olha, você já admirava, né, o Maurício. Imagina assistir agora esse documentário, né, Ti? Muito bacana, né? E ó, quem Bacana também tá mesmo. nesse meio audiovisual é o nosso convidado de hoje, Tom Batista. Tom, a gente tá quase chegando ao final do nosso programa do Conexão de hoje, mas a gente falou, né? A série vai estar disponível na internet, semana sim, semana não, é isso? Quarta-feira sim, quarta-feira não? Isso. A partir de junho. Isso. E aí, como é que tá essa expectativa toda? Porque é um projeto ambicioso. Eu espero muito que as pessoas que assistirem, elas se impactem com as nossas histórias, se sintam identificadas e que a gente faça muito mais audiovisual aqui em São José, eu acho muito importante, né? Eu gosto muito do fato das pessoas que eu admiro, a autora Rosane Svartman, Teresa Falcão, Ingrid Zavarese, várias pessoas da TV que estão nos acompanhando, né? Então eu espero que a gente impacte cada vez mais pessoas e que todo mundo saiba que o futuro é agora. É isso. Não, e trazer temas relevantes mesmo, né? Os personagens se identificarem, né, com você, né? Os jovens, né, se interessarem, né? Ter essa quebra, né? Que é tão difícil, né? Os jovens ficam mais tímidos para se mostrar, né? Para estar ali na frente da TV, da câmera, né? Por exemplo. Então, eu acho que isso é muito bacana. Vai incentivando o pessoal, né? E você tem planos aí de repente, seguir de fato nessa carreira, fazer cursos? O que você imagina pro Tom do futuro? Que o futuro é agora, mas tem um futuro depois também. Eu espero, assim, eu tenho já faço muitos cursos, eu devo ter uns 7 cursos de roteiro já, fiz curso com o Jorge Furtado, inclusive, que eu tô fazendo Cagando na Mãe Laerte agora, e eu espero que daqui 10 anos eu esteja contando histórias, impactando pessoas, uma audiência ainda maior,
Um SBT da vida, uma Globo da vida, mano, não sei, vamos ver, né? Cara, eu não tenho nem dúvida. Não pode deixar de sonhar, não. Que esse menino vai ser um sucesso, gente. Porque a gente vê... 20 anos. 20 anos, verdade. Tá falando do futuro agora, mas o futuro mal começou pra ele. Ele tem muito pela frente ainda. Mas é isso, Fê. Inspirador mesmo. É muito legal te ouvir falar e ver o quanto que você tá apaixonado por esse projeto. Quero te parabenizar pela iniciativa, pela garra, que eu sei que não é fácil. Trabalhar com arte no nosso país não é fácil, ser reconhecido pior ainda e fazer tudo isso por conta própria, sem incentivo, né? Sem incentivo, que eu quero dizer. Então, assim, eu sei as dificuldades que você está passando, eu imagino, e pode ter certeza que o meu apoio incondicional e minha audiência você vai ter também. Maravilha. Toda nossa. É verdade, com certeza. Sucesso, viu, Tom? Obrigado, que mais jovens apareçam, né? E mais gente incentive as suas produções aí, tá? E pro elenco que tá aqui assistindo também. Sucesso pra vocês, pessoal. É isso. Conexão Cultura de hoje acaba aqui, mas a gente continua se vendo aí nos próximos programas, viu? Com certeza. E também pelas redes sociais, né? Claro, no @TV Câmara SJC. Tchau. Tchau.